Você faz o que é certo, não falta aos cultos. Ora, jejua, entrega o dízimo, mesmo quando sobra quase nada. Você tenta ser fiel, mas no fim do mês, o mesmo aperto, a mesma aflição. E aí, sem ninguém perceber, nasce um conflito dentro de você. Se estou fazendo tudo certo, por que nada muda? É como se houvesse uma distância entre o que você acredita e o que você vive. Você escuta testemunhos de pessoas que plantaram e colheram, que foram fiéis e prosperaram. Mas na sua vida, a colheita parece não chegar. E o coração começa a se cansar. Você começa a pensar: será que Deus está me vendo mesmo? Será que tem algo errado comigo? Será que minha fidelidade não é suficiente? Mas preste atenção nisso. O fato de você estar cansado não significa que você está em pecado. Talvez só esteja desalinhado. E existe uma enorme diferença entre erro e desalinhamento. Você pode estar agindo com sinceridade, mas sem perceber, com o coração fora de foco. E quando isso acontece, mesmo a fidelidade não prospera. Não porque Deus é injusto, não porque você está em falta com os dízimos ou porque precisa fazer mais, mas porque existe algo mais profundo que Ele quer tratar. A palavra de Deus mostra isso com clareza. E talvez, hoje, o Espírito Santo queira te conduzir exatamente por esse caminho de entendimento. Se essa palavra está falando com você, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo e que horas são aí. Porque essa jornada espiritual não é só sobre finanças. É sobre correção, direção e paz. Você não é o primeiro a se sentir assim. No livro do profeta Ageu, capítulo 1, encontramos um povo fiel, trabalhador, dedicado, mas completamente frustrado. Eles haviam saído do exílio, tinham reconstruído suas casas, voltaram à rotina da vida com esforço, dedicação, suor, mas havia algo errado. Ageu 1:6 diz: Tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestis-vos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Você consegue ver o retrato? Honesta, gente trabalhadora, gente que faz o certo, mas nada prospera. E Deus então explica o porquê. Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ageu 1:4. O problema não estava na dedicação ao trabalho, mas na ordem das prioridades espirituais. O povo priorizou sua reconstrução pessoal e se esqueceu da reconstrução espiritual. Cuidaram do teto, mas abandonaram o altar. E o resultado disso? Frustração. Trabalho sem fruto. Fidelidade sem colheita. Você já parou para pensar se, em algum momento, também não colocou o próprio teto na frente da casa do Senhor? Talvez você não deixou de ir à igreja, mas pode ter deixado Deus fora do centro de algumas decisões. Talvez suas intenções são boas, mas as prioridades desalinhadas. E Deus não está te acusando, Ele está te alertando, com amor, com firmeza, porque Ele quer corrigir. E onde há correção, pode haver prosperidade verdadeira. A verdade é dura, mas precisa ser dita. Fidelidade parcial é desobediência completa. Não adianta seguir 90% do que Deus orienta, se os 10% ignorados são justamente aqueles que Ele quer transformar. Você pode orar, jejuar, devolver o dízimo, mas se está vivendo com mágoa, com desobediência emocional, com decisões financeiras baseadas no medo ou no orgulho, sua fidelidade está comprometida. Deus não está atrás de números. Ele está atrás de um coração inteiro. Salmo 51:17 diz: Coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Deus não se impressiona com desempenho religioso. Ele se move por entrega. É possível ser fiel na prática, mas rebelde no espírito. É possível obedecer por fora e manter resistência por dentro. Quando você insiste em manter o controle da vida financeira, quando você toma decisões sem consultar a vontade de Deus, quando você resolve do seu jeito e depois pede que Deus abençoe, isso não é fidelidade, é orgulho disfarçado. E Deus, em seu amor, permite que algumas portas fiquem fechadas,
até que o coração se dobre, até que a obediência seja total, até que a fidelidade seja rendimento, não só esforço, porque o que Deus quer de você não é sacrifício, é relacionamento, é sensibilidade à sua voz, é disposição para mudar o que Ele apontar. E é só nesse lugar de entrega sincera que a fidelidade começa a frutificar. Obediência é seguir uma ordem. Alinhamento é seguir uma direção com o coração ajustado. E existe uma diferença enorme entre as duas. Muita gente vive na obediência, mas longe do alinhamento. Cumpre os mandamentos, vai aos cultos, evita o pecado visível, mas toma decisões sem perguntar o que Deus pensa. Provérbios 3, 5, 6 ensina com clareza. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. O texto não diz, reconhece-o nos caminhos da fé. Diz, todos os teus caminhos. Isso inclui o jeito que você usa o dinheiro, a forma como lida com dívidas, o momento de aceitar ou recusar uma proposta de trabalho, o impulso de comprar para aliviar a ansiedade, ou a pressa de querer resolver logo, sem esperar a resposta de Deus. A falta de alinhamento espiritual é como um carro com as rodas desreguladas. Você até consegue andar, mas sempre vai sentir que está lutando contra o volante. E quando isso se repete por muito tempo, vem o desgaste, vem o cansaço, vem a dúvida. Será que estou mesmo no caminho certo? A boa notícia é que Deus não espera a perfeição. Ele espera rendimento. Rendimento é quando você para tudo e pergunta, Senhor, onde estou tentando te obedecer, sem estar alinhado contigo? E ele responde, com amor, com correção, com paz. Porque o maior sinal de maturidade espiritual não é a performance, é a capacidade de ouvir e mudar o que for necessário. Agora que você já entendeu a raiz da estagnação, chegou a hora de agir. A mudança começa por dentro, mas ela precisa se refletir em atitudes práticas. Aqui estão 3 ajustes que você pode fazer, começando hoje. 1. Consulte Deus antes de decidir, especialmente nas finanças. Pode parecer óbvio, mas não é. Muitos cristãos tomam decisões com base no medo, na pressão ou na lógica, e só depois pedem que Deus abençoe. Você precisa inverter isso. Antes de assinar um contrato, fazer uma compra grande, emprestar dinheiro ou dizer sim a uma proposta, ore, espere, peça clareza. E mais importante, esteja disposto a ouvir não. 2. Examine sua motivação. Por que você quer prosperar? Por que busca estabilidade? Se for para provar algo a alguém, para fugir da vergonha ou para ter mais poder de escolha, pare. Essas não são motivações saudáveis, e Deus não alimenta a vaidade. O coração alinhado busca prosperar para cumprir propósito, para ter paz, para abençoar, para ser canal, não depósito. 3. Reorganize sua rotina espiritual. Você pode estar cuidando da casa. Mas e a casa de Deus? Volte a dar prioridade à presença de Deus, não apenas no domingo, mas no silêncio da segunda-feira, na rotina, na intimidade. Leia a palavra com fome, ore com sinceridade, sirva com alegria, corrija o que precisa ser corrigido. Quando isso acontece, a fidelidade deixa de ser peso e vira prazer. E o resultado? Deus começa a endireitar os caminhos, não por mágica, mas por alinhamento, porque a fidelidade que Deus honra é aquela que vem de um coração inteiro, quebrantado e disponível. Você chegou até aqui, talvez esteja com o coração apertado. Talvez esteja pensando, será que tudo o que fiz até hoje não valeu de nada? A resposta é simples e cheia de esperança. Valeu sim. Deus viu cada esforço, cada escolha difícil, cada decisão de continuar crendo, mesmo quando nada fazia sentido. Mas agora, Ele quer levar você mais fundo. Sua fidelidade passada não vão. Ela foi o início. Agora,
Ele quer maturidade, alinhamento, entrega total, porque a prosperidade que vem de Deus não é recompensa. É consequência de um caminho certo, de um coração rendido, de uma vida que aprendeu a ouvir, a confiar e a obedecer, mesmo quando é desconfortável. Jeremias 17, 7 e 8 diz: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas. Deus quer te plantar nesse lugar, lugar de firmeza, direção e paz. Mesmo que os ventos venham, mesmo que a colheita demore, porque quando você está alinhado com a vontade de Deus, você pode ter pouco e ainda assim viver com plenitude. Você pode estar no deserto, mas com provisão diária. Você pode não ter tudo o que quer, mas vai ter tudo o que precisa. E isso é prosperidade de verdade. Deus não te rejeita, Ele te ama. E por isso está te chamando a corrigir o eixo da sua fidelidade, para que, enfim, você ande não apenas com fé, mas com direção. Que o Espírito Santo te conduza nessa jornada, e que a sua fidelidade agora sim comece a frutificar.